Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de assistência espiritual. Que a paz do Mestre Jesus seja com todos. Vamos acompanhar a leitura da página através do jovem Gustavo Martins. Em seguida, nossa prece inicial. Boa noite a todos, me chamo Gustavo e faço parte da Mocidade Espírita do Isaac Lima. A página de hoje é do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por André Luiz. Aparências. Não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples e escravo de compromissos. Não condene o companheiro guinado à autoridade. É provável seja ele mero devedor da multidão. Não inveje aquele que administra, enquanto você obedece. Muitas vezes é um torturado. Não menospreze o colega conduzido a maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo, provavelmente, lhe constitui amarga provação. Não critique as pessoas gentis que parecem insinceras à primeira vista. Possivelmente, estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Não se agaste com um amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil. Você também era assim quando lhe faltava experiência. Não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ajude-os quanto estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviano para muita gente. Não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate, incessante, e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. Agradecemos ao Gustavo pela leitura da página. E agora, já em sintonia com a espiritualidade amiga, vamos elevar os nossos pensamentos até Deus nosso Pai e a Jesus nosso amado Mestre. Deus, Pai de amor, bondade e justiça, Jesus divino amado Mestre, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu santo nome. Que o Seu amparo, a Sua luz e a Sua paz se faça presente entre todos nós, encarnados e desencarnados. Rogamos, Mestre amado, o auxílio para todos os irmãos enfermos do corpo e da alma. Pedimos para os nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem o teto, sem o alimento. Rogamos, Senhor, o amparo para os nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual e para os seus familiares que aqui ficaram com a dor da saudade, que Tu possas, Senhor, confortar os corações. Rogamos, Senhor Jesus, para os países que se encontram em guerra, que o Seu amor, a Tua luz, envolva todos os irmãos. Mestre amado, Te pedimos pelos nossos irmãos aflitos, desconsolados, desesperançados. Ampara esses irmãos, Senhor. Senhor Jesus, Te rogamos pelo nosso país, pelo nosso planeta, pela humanidade inteira. Que assim seja. O estudo da noite de hoje tem como tema: Não julgueis para não serdes julgados. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 11 a 13. E quem fará o estudo da noite de hoje será a expositora Vânia Hungria. Muita paz a todos. Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Nosso estudo de hoje é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Itens 11, 12 e 13. Nesses 3 itens,
Nosso evangelho fala da passagem de Jesus com a mulher adúltera e estão nos evangelhos de João e Mateus. E no evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 3 a 11, no nosso item 12 do evangelho, diz o seguinte: Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a fizeram ficar de pé no meio do povo. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher vem de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso o tentando a fim de ter do que o acusar. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Que aquele dentre vós que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Depois, se abaixando de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Jesus, percebendo a intenção daqueles homens que estavam ali, de não condenar aquela mulher, o que era normal se fazer naquela época, mas de colocá-lo à prova, ele responde com muita sabedoria e também muito amor por aquelas pessoas tão ignorantes, porque ignoravam a sua própria responsabilidade. Essa mulher, ela foi pega em adultério, mas ela foi pega em adultério com um homem. E ali estavam homens que também adulteravam, julgando essa mulher e condenando, colocando essa mulher à prova. Então eram homens pervertidos que, na verdade, exigiam uma moralidade que eles mesmos não tinham para julgar, para condenar ninguém. Por isso eles se retiram envergonhados. Quando ele divide essa responsabilidade entre homem e mulher, ele vem nos mostrando também que o homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas, mas que eles se integram, eles não caminham sozinhos. Tanto para a evolução, para a criação de novos seres, precisa do homem e da mulher, precisa dessa parceria, desse conjunto, como para as atitudes inferiores também. Os dois estão juntos, né? Nesse caso, ele está falando do adultério. Então, precisa dos dois, não se adultera sozinho. No livro Pão Nosso, que é a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, na lição 85, ele vem nos dizendo o seguinte: se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Então, quanto tempo tem, né, essa passagem que João e Mateus nos trouxeram essas informações? E ainda hoje, a mulher adúltera, ela é condenada, e o homem é a pessoa esperta, o conquistador, o bonito. Ainda é assim. Já estamos mudando essa visão, mas ainda é assim. Ainda há esse preconceito, essa divisão de responsabilidades. Continuando então no Evangelho, então Jesus, levantando-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei, mas não mais. Ide e no futuro não pequeis mais. E mais uma vez Jesus age com total sabedoria. Quando ele diz para que ela vá e não peque mais, ele delega a ela toda a responsabilidade sobre suas atitudes, sobre seus pensamentos, sobre o seu futuro.
ele não está tirando dela a responsabilidade, que era o que os fariseus estavam ali esperando que ele fizesse, né? Que ele cometesse uma transgressão da lei de Moisés. E ele não faz isso. Ele diz para ela e para esse homem também, porque ele diz aqueles homens que estavam ali em volta, ele mostra que a responsabilidade é de cada um. Você já conhece a verdade, você sabe da lei, você sabe como funciona. Dessa vez você se safou, mas não faz de novo. Não faz de novo porque você já está ciente da lei. Você já tem consciência do que é certo, do que é errado. Jesus, nesse momento, ele proporciona uma oportunidade de cura, cura de caráter, cura moral. Mas quem vai conservar isso, ou quem vai deixar para lá e cair de novo em desequilíbrio, são aquelas pessoas que estão ali. E é isso que ele nos mostra todo o tempo. Que a nossa invigilância e as nossas decisões erradas é que compõem o nosso futuro. O que nós fazemos no presente é que vai dizer qual a vida que nós teremos amanhã e na próxima encarnação. Ele não deixa de reprimir aquela atitude. Ele não deixa de mostrar que está errado, mas também ele censura, mas sem proibir, porque é o livre-arbítrio. Ele entende que as pessoas que ali estão em processo de crescimento e só se cresce aprendendo, passando pelas etapas necessárias para que se adquira experiência. E as experiências são pessoais, são intransferíveis, são únicas para cada um, porque cada um de nós tem uma maneira de observar aquilo que acontece em volta. Então, naquele momento, ele não proíbe nada, nem mesmo aqueles homens que estavam ali para apedrejar aquela mulher, porque ele mesmo dá exemplo de uma censura, quando no templo ele censura os vendilhões, né? Diz a passagem que ele joga as coisas e condena a venda de animais, a arrecadação de dinheiro, são os vendilhões do templo. Ele condena isso de maneira bastante enérgica para a conduta de Jesus que nós nos habituamos a ver nas Escrituras. Então ele também não está ali condenando aqueles homens. Ele está compreendendo aquele momento, mas ele vem dando uma lição a todos eles, a todo aquele grupo que estava ali e a nós até hoje. Porque em várias passagens do Evangelho, várias vezes homens de má intenção, eles se acercaram de Jesus com interrogações justamente para fazê-lo cair em contradição e poderem ridicularizá-lo e descredibilizá-lo perante aqueles que o seguiam, para enfraquecer mesmo a sua força de política na época, né? A sua força moral diante das pessoas. Suas respostas, né, no entanto, né, eram sempre coerentes com o que ele pregava. Ele não entrava em contradição. Eram sempre sensatas, firmes e sempre cheias de sabedoria, e que até hoje nos servem de exemplo para os momentos de prova que nós temos, todos nós temos a todos os momentos, em todos os momentos da nossa vida. Também nós, se tentarmos colocar em prática mais estes exemplos, devemos recorrer à coerência e nos perguntar sempre: em meu lugar, o que faria Jesus? Se nós conseguirmos nos lembrar de nos fazer essa pergunta, de nos questionar sobre isso, o que faria Jesus em meu lugar, com certeza nós erraremos bem menos daqui para frente. Que até aqui nós viemos com um nível de conhecimento, mas a cada dia nós melhoramos, nós aprendemos um pouquinho mais, e é o que Jesus falou: vá e não voltes a pecar. O que fizemos, nós já fizemos.
E precisamos do auto-perdão, precisamos compreender isso, que se até ontem ignorávamos alguns conceitos, ignorávamos algumas atitudes nossas incoerentes, inconsistentes com a civilidade, com a vida em sociedade, com o amor próprio, amor ao próximo, hoje nós já sabemos um pouquinho mais. Já temos condições de evitar pelo menos o mesmo erro. E é claro, ainda não estamos em condições de agir como Jesus, mas devemos buscar o que eu posso fazer de melhor na minha condição atual. Então Jesus nos mostra um caminho mais harmônico de convívio com os nossos semelhantes e conosco mesmo, quando nós já começamos a avaliar o que nós podemos melhorar em nós. Normalmente, em nosso dia a dia, nós temos opiniões já formadas sobre diversos assuntos, sobre diversas situações. Damos os nossos pareceres, temos conclusões para tudo e muitas vezes sobre o que nós não conhecemos de fato. Hoje, com as redes sociais, estamos nos comunicando com o mundo todo, estamos interligados a todos no planeta. E isso é muito comum, as pessoas opinarem por aquilo que elas não conhecem, darem pareceres e decisões, decidirem sobre a vida do outro, coisas que não conhecem, não sabe como é a vida do outro, qual é a realidade, qual é o entendimento, a vivência do outro. E nós estamos aí, concluindo e decidindo e dando a nossa opinião, sem perceber que um sorriso não quer dizer que está tudo bem, né? As pessoas sorriem mesmo quando estão tristes, mesmo quando estão com dor, mesmo quando tudo ruiu à sua volta, as pessoas sorriem. E às vezes nós deixamos de ajudar um irmão porque ele parece feliz. Se ele parece feliz, ele não precisa de auxílio. E não é bem isso. A realidade pode ser uma outra que nós não conhecemos, né? Uma cara séria, muitas vezes, não significa que o outro está aborrecido ou que nós estamos aborrecidos. Pode ser uma preocupação qualquer, um jeito natural de alguém viver com o mundo, né? De cara séria, não querer sorrir o tempo todo, um momento de introspecção para avaliar talvez um pensamento, avaliar o seu momento de vida. Não necessariamente que a pessoa seja insuportável, que esteja carrancuda sempre, nós não temos que julgar isso. Nem sempre as situações e as questões que nos envolvem, de que participamos, são tão simples assim. Envolvem todo um entendimento, uma maturidade. Pessoas são complexas. Mesmo que nós passemos pelas mesmas situações, cada um de nós as viverá de maneira pessoal, de maneira íntima. E nós não sabemos o que vai no íntimo do outro, mesmo convivendo com o outro, mesmo que seja o nosso filho, mesmo que seja a nossa mãe, mesmo que esteja convivendo conosco, nós não sabemos o que vai no íntimo do outro. Muitas vezes, diante da mesma situação de dificuldade, de desafio, algumas pessoas simplesmente aprendem alguma coisa, outras já adoecem, outras ainda se esforçam por esquecer aquela situação, apagam de suas memórias, têm um lapso de memória que nem elas conseguem entender. Outras já se enriquecem com a experiência e tiram disso um proveito não só para si, mas para passar para outras pessoas como exemplo, como vivência. Então, cada um de nós tem uma atitude diferenciada, segundo o próprio conhecimento, segundo a própria vivência, a condição física, a condição em que foi educado, a educação que recebeu, as vivências anteriores. Cada um de nós vive
uma mesma situação de forma diferente. Então, não nos cabe julgar o outro. Uma situação de perigo, por exemplo, uma pessoa pode ter uma visão ampliada daquela situação e salvar vidas, e a outra ficar sentada, paralisada. E não é que uma esteja mais certa do que a outra, ou uma esteja mais errada do que a outra. São formas de vivenciar o mesmo contexto. Mas nós sabemos que é bem difícil não julgar. Quando nós olhamos, normalmente o julgamento vem imediato. Mas nós podemos também pedir ajuda, fazer da prece um hábito. E quando nós falamos de prece, não precisa ser uma prece elaborada. Sempre que estudamos o Evangelho, nós vemos o exemplo de Jesus, que se retirava e ficava sozinho para conversar com o Pai, para ouvir. Nós também recebemos muito auxílio. Nós temos o nosso anjo guardião, os nossos espíritos familiares, protetores, os guias, para quem assim quer denominar, Jesus, e nós podemos pedir ajuda, porque isso ainda é uma deficiência moral nossa. E a prece, por mais simples que ela seja, mesmo que ela tenha 2 palavras, um pedido de ajuda, é um exercício que nós fazemos para nos moralizar, para já extirpar de nós essa chaga moral que nós ainda trazemos, do julgamento sem conhecimento, ou mesmo que tenhamos conhecimento, nós não gostaríamos de ser julgados, nós não gostamos quando nos julgam, então também não devemos dar ao outro o que nós não gostamos de receber. O ideal é que existisse por parte de cada um de nós uma grande cautela em emitir opiniões sobre os erros alheios. Mas nós não funcionamos assim. Infelizmente, ainda nós não funcionamos assim. Nós ainda julgamos. Por total invigilância, muitas vezes, nós condenamos, nós causamos até desastres muito maiores que, na verdade, o erro que aquela pessoa está cometendo, o que nós achamos que ela está cometendo. Hoje, como eu falei já, nós temos a rede internacional, né, mundial de intercâmbio com o mundo, que é a internet, e hoje nós cancelamos pessoas por qualquer coisa que elas façam que nós não gostemos, não concordemos com isso, nós cancelamos. E às vezes, muitas vezes, isso acarreta perdas financeiras, uma atitude emocional que causa doenças. Enfim, nós acabamos com a vida de alguém porque não concordamos com a opinião. Nós causamos danos, muitas vezes irreversíveis, a jovens, a crianças, a famílias, a países, porque nos achamos no direito de julgar e de condenar. Influenciamos no destino de pessoas que nem sequer conhecemos. Nós alteramos a vida das pessoas pelas redes sociais. Nós, espíritas, que temos por princípio os exemplos e ensinamentos do Cristo, ou pelo menos deveríamos ter, precisamos ter cuidado, muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Quando assediados pelas considerações insensatas, muitas vezes insensatas, que nos chegam mascaradas de verdade, lembrarmos o papel que estamos representando nessa vida presente, no presente que nos foi dado, interrogando a nossa consciência antes de respondermos por impulso. E eu acho muito gratificante que eu tenho pessoas à minha volta que muitas vezes em que eu deslizei nas redes sociais e dei a minha opinião ou compartilhei alguma coisa que não era muito legal de ser compartilhada, eu tive pessoas que chegaram para mim em particular e falaram assim: olha, aquela postagem
não foi muito legal. E eu acho isso maravilhoso, que nós consigamos fazer isso com quem nós respeitamos, com quem nós gostamos, porque é importante. E eu agradeço e vou lá e retiro. Hoje já evito de postar, mas já fui muitas vezes lá e retirei a postagem. Isso é muito importante, só que muitas vezes um deslizezinho desse por imprevidência nossa causa o mal do outro. É uma palavra, é uma postagem, é uma atitude, é uma falta de atitude com um familiar, com um amigo, com alguém que nós encontramos na rua, que nada é por acaso, e que nós temos sempre que ter a responsabilidade de nos perguntar: será este assunto do meu interesse? Verdadeiro? É do meu interesse? Quem sou eu dentro desse contexto? Eu tenho direito, de fato, eu tenho condições para julgar isso, para dar a minha opinião, ou eu devo somente refletir a respeito, tirar as minhas conclusões íntimas, pessoais, e se, somente se eu tiver que dar a minha opinião, eu dar com cautela, com respeito, com responsabilidade. Esse é um exercício que nós precisamos, principalmente nesse momento de comunicação global, nós estarmos muito atentos, porque nós não falamos só das pessoas que convivem conosco na nossa casa, no trabalho, no nosso local de estudo, no centro espírita. Hoje nós estamos em contato com o mundo. Nós estamos em contato com milhares de irmãos e irmãs, muitas vezes com diversas situações de gravidade que nós nem compreendemos. E nós estamos aqui dando a nossa opinião. E nós estamos adoecendo alguém e nós estamos também nos adoecendo porque nos envolvemos em situações que não temos controle. E nós precisamos estar cientes disso, porque se fizermos essa escolha, que seja a escolha nossa, e não por impulsividade, não por ignorarmos esse fato. Não podemos nos esquecer que as leis de Deus são de compensação e troca. Nós recebemos dos nossos companheiros de jornada, estejam eles perto de nós ou longe, as mesmas vibrações que emitimos, sejam elas destruidoras ou renovadoras. O que nós emanarmos é aquilo que nós vamos receber. E como nós atraímos aquilo que nós emanamos, nós também temos a companhia dos espíritos dos irmãos desencarnados que também nós vamos atrair com a nossa vibração. Teremos bons companheiros ou aqueles que nos incentivam a julgar, a condenar, a cancelar. Se são iluminados e generosos, os que nós atraímos se compadecem das nossas fragilidades, da nossa fraqueza, da nossa ignorância e procuram nos ajudar. Mas se são equivocados, assim como nós estamos sendo, vão incentivar o equívoco. Criaremos um elo de responsabilidade mútua, porque assim como estamos sendo incentivados, estamos também incentivando um irmão equivocado a permanecer no erro. Então, toda vez que pensarmos em analisar os esforços alheios, nós pensemos também na palavra de Pedro, na segunda epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 11. E fala o seguinte: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Então, nem os anjos que são perfeitos pronunciam um juízo, um julgamento. Por que nós que estamos ainda a caminho, tão pequenos, ignorantes ainda das leis de Deus, estamos julgando? Pensemos, meus irmãos, que Jesus nos dê força e coragem para termos sempre um discernimento lógico
e nos olharmos como nós somos, não para nos julgar, mas para nos melhorar a cada dia. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Vânia pelas reflexões e esclarecimentos que ela nos trouxe na noite de hoje. Agradecemos a presença de todos os irmãos. Agradecemos a espiritualidade amiga e ao mentor Isaac Lima. Agradecemos a Ti, Mestre amado, por esses momentos que passamos aqui, aprendendo um pouco mais sobre os Teus ensinamentos. Rogo, Senhor, que Tu possas auxiliar aos irmãos passistas que irão aplicar o passe à distância e os irmãos que irão receber o passe que ouçam a música até o final. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz.